E aí galerinha linda, beleza? Aqui é o Shark, esse é mais um vídeo do canal Império Científico. E hoje vai ter uma videoaula falando sobre o futebol, coisa bacana. Aproveitem também, depois dê uma checada lá no novo parceiro do canal Império Científico, que eu anunciei no vídeo passado, que é o Sport News, que fala sobre reportagens relacionadas sobre o futebol. São as reportagens bem precisas e muito bem feitas, dê uma checada lá depois. Tá? Então, sem mais delongas, siga o canal nas redes sociais, curta o vídeo se você gostou, siga o canal se você ainda não é inscrito ou se é a sua primeira vez aqui, compartilhe com os amigos e com todo mundo. Se você não gostar do vídeo, compartilhe com quem você não gostar também. Mentira, tô brincando. Aqui, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor Crispim Nogueira e essa é mais uma aula para os alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, abordando a introdução ao futebol. Esse vídeo era para abordar o futsal também, só que como eu já fiz um vídeo sobre o futsal, eu vou deixar linkado em algum lugar aqui na tela. História. O futebol é uma modalidade que não se sabe ao certo qual é a data e quem criou o esporte, né, que seria o futebol moderno. Eu procurei nos sites dos órgãos oficiais, tipo CBF, FIFA e alguns outros, e eles não têm uma informação precisa sobre a criação do futebol moderno. Sabe-se que jogos com bola eram praticados por várias culturas na antiguidade. E, como eu disse, o futebol moderno, que é esse que nós conhecemos, ele surgiu na Inglaterra no século XIX, desculpa. E diversos historiadores eles contam que os ingleses eles começaram o hábito de chutar uma bola de couro para comemorar a expulsão dos dinamarqueses do seu país. Civilizações antigas. Então, como eu disse no slide anterior, várias civilizações da antiguidade praticavam jogos semelhantes ao futebol. Na China nós temos o Tsushu, Japão Kemari, na Grécia Epikíros, Romero Har Pastun, e os povos mesoamericanos, ou seja, são os povos aqui das Américas, praticavam o Pok-Tapok. Então aqui nós temos o Tsushu, na imagem aqui ao lado, que era praticado na China, e o Pok-Tapok, praticado pelos povos americanos. Então todos esses dois jogos, eles tinham alvos similares ao gol do futebol moderno, por exemplo, como essa parte aqui no Tsushu e esse círculo de pedra aqui no Pok-Tapok. Futebol no Brasil. Existem 4 correntes distintas que definem a chegada do futebol no Brasil. Uma delas é que foi trazido por marinheiros ingleses ou holandeses, de acordo com viagens, que eram esses marinheiros que vinham da Europa para o Brasil por N motivos. Pode ser desde interesses comerciais ou às vezes até para morar aqui no país. Trazido por padres jesuítas vindos da Europa. Isso aqui eu lembro que alguma vez no passado, não lembro a data, eu vi isso aqui, acho que num Globo Esporte, levantando essa hipótese aqui sobre os padres jesuítas em um colégio lá no estado de São Paulo. Mr. Hugg, que teria trazido o futebol para Jundiaí em 1882, e a corrente mais aceita atualmente, que é essa aqui do Charles Miller, que chegou em 1894, porque ele trouxe da Inglaterra alguns equipamentos originários do futebol, características do futebol como bolas, bomba e alguns uniformes. Então aqui nós temos ao lado a foto do Charles Miller,
E aqui uma partida de futebol no Brasil. Não sei a data que aconteceu essa partida, não consegui localizar no site que eu peguei essa foto, mas dá para ver que é uma foto bem antiga. Algumas datas importantes relacionadas à história do futebol. Então a primeira que eu peguei foi em 1904, que é a criação da Federação Internacional de Futebol e Associados, a FIFA. 1913 foi a primeira partida de futebol feminino no Brasil, que aconteceu na cidade de Indianápolis, em São Paulo. 1916 foi criada a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que 1930, a primeira Copa do Mundo de Futebol no Uruguai, onde que o Uruguai, a seleção do Uruguai foi a campeã. Então, primeira Copa Mundial. 1956, criada a Liga dos Campeões da Europa. 1960, criada a Taça Libertadores das Américas e a realização do primeiro Mundial Interclubes, que foi disputado entre o Real Madrid e Peñarol. Essa data aqui é uma data que eu achei muito interessante, por isso que eu a coloquei, que de 1965 a 1979 foi proibida a prática do futebol feminino no Brasil. Então, como eu vi que isso aqui é um marco histórico machista, que eu acredito que seja por causa disso, devido à época, proibiu a prática do futebol feminino. 1979 foi criar a CBD, foi substituída pela Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. Então, ou seja, a CBF entrou no lugar da CBD. 1991, primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino. 1996, futebol feminino torna-se uma modalidade olímpica. Aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei várias datas que remontam o futebol feminino, porque até hoje ele tem pouca visibilidade se for comparar com o futebol masculino. Então, por questão de tentar fazer uma divulgação maior dessa modalidade e gênero, então falar um pouco mais do futebol feminino nessa parte. Desdobramentos do futebol. Então, ou seja, depois da criação do futebol, várias outras modalidades surgiram a partir dele, como o futebol de praia, o futevôlei, futebol de botão, que seria a modalidade de mesa, é um jogo de mesa. Existem campeonatos de futebol de botão, tá, gente? Futebol adaptado, que seria o futebol de 5 e de 7, onde o futebol de 5 é para deficientes visuais e o futebol de 7 é para atletas com paralisia cerebral. Temos o futsal DI, que é futsal para deficientes intelectuais. Eu já falei um pouco dele em outros vídeos do canal, principalmente quando eu comentei sobre o Campeonato Brasileiro de Futsal DI, que aconteceu na cidade de Itabira. Goalball, que é uma outra modalidade também para deficientes visuais. E o futebol society, que é praticado numa quadra com grama sintética. Existem outras modalidades que derivaram do futebol, mas para não deixar o vídeo muito extenso, então vou me ater apenas a essas. Então aqui ao lado nós temos o goalball, que é a modalidade cego. Aqui seria, para ter uma ideia bem básica dele, seria como se fosse um gol a gol com cegos, que vai ser esse gol com a largura bem considerável e 3 goleiros, que eles podem também arremessar essa bola no sentido outro gol, e joga-se com as mãos. O futebol de 5, como eu disse aqui, que é a modalidade para cegos, e é outra variação do futebol. Projetos sociais. Existem diversos projetos sociais que utilizam o futebol como material de atuação. Aqui eu falei apenas sobre alguns deles, começando pelo Street Child World Cup, que é uma Copa do Mundo que usa o futebol de rua, a prática do futebol de rua. Então ela tem como objetivo reúne em torno de 19 países
de 4 continentes, com o intuito de promover diversidade e intercâmbio cultural entre os povos. Temos o futebol Calahero, que nasceu no início dos anos 90, a partir da ideia da organização Defensores de Chaco, de ampliar o espaço de diálogo entre jovens argentinos. Olha que coisa bacana. Ampliar o espaço de diálogo e de comunidades com altos índices de violência. Então aqui hoje em dia essa iniciativa ela difundiu por toda a América Latina, países da Europa e África. Temos o Futebol Cidadania, que esse aqui ele é brazuca, esse projeto, que ele acontece na cidade de Diadema, em São Paulo, onde que eles utilizam as quadras públicas com o propósito de tentar combater o tráfico de drogas e fazer com que esses adolescentes, esses jovens, não vão para o lado do crime ou do tráfico. Então, muito bacana esses projetos. Então, esses foram só alguns. E, como eu disse, são vários projetos que abordam essa temática. Essa foto aqui embaixo, por exemplo, é desse projeto aqui do Futebol de Cidadania. E essa aqui ao lado é uma foto da Copa de Futebol de Rua. Métodos de ensino do futebol, dos esportes. E nesse caso nós vamos estar focando com o futebol. Não vou ficar preso muito tempo a esses métodos, porque eu já expliquei esses métodos em outros vídeos também. Então aqui nós temos o método tradicional, que é o tecnicista, ou método analítico também, apesar que tem uma diferença entre os dois, mas são métodos bem próximos. No Brasil, esse método é o mais utilizado. E aqui nós temos algumas vantagens e desvantagens desse método. Então, vantagens que nós temos no método tecnicista é a possibilidade de grandes vivências e gestos técnicos, possibilita a execução de técnicas mais eficientes. Então, ou seja, ele foca muito na pegada biomecânica, o viés biomecânico. Possibilita a correção da técnica pela biomecânica também. Então, é muito aquele gesto técnico praticado pelo alto nível, alto rendimento. Então, eles tentam fazer o gesto técnico mais próximo possível do ideal. Inibe conflitos, dando exercícios que são normalmente realizados individualmente ou em duplas. Desvantagens desse método: não atende ao desejo de jogar, aula pouco diversificada, separa a técnica da tática, é um treinamento da técnica fora do ambiente de jogo, não desenvolve a imprevisibilidade do jogo, desfavorece a improvisação e a criatividade. Lembra que eu falei uma das vantagens dele, que é buscar fazer o gesto técnico mais próximo possível do ideal. Vou pôr assim aspas bem grandes nesse ideal, por causa que, como disse Ronaldo Fenômeno em uma das Copas do Mundo, não me lembro se foi na de 98, que ele fez um gol de bico e a mídia ficou questionando ele sobre ele ter feito um gol feio. E ele disse que não existe gol feio, feio é não fazer gols. Então, ou seja, se fosse olhar a questão da biomecânica, aquele gol não teria acontecido, que ele ia tentar fazer com um gesto técnico mais estético possível, às vezes ele poderia até errar esse gol. E desfavorece as trocas sociais. Entre outros métodos, nós temos aqui também o método global de ensino dos esportes, que ele se opõe ao método tecnicista e se baseia na pedagogia do esporte. Também não vou ficar preso nesse método, porque eu já falei da pedagogia do esporte em outros vídeos. Então, esse método ele tem como vantagens atender o desejo de jogar, as habilidades são aprendidas no contexto do jogo, favorece a criatividade, técnica e tática são trabalhadas em conjunto e favorece as trocas sociais. Como desvantagens, ele tem muita informação ao mesmo tempo, possibilita a execução errônea pelo viés biomecânico das habilidades, então, ou seja, ele não está preocupado
com aquela questão de realizar o movimento mais próximo do ideal biomecanicamente. Desfavorece as relações com a bola em alguns momentos do jogo. Curiosidades. Aqui foram algumas curiosidades que eu pontuei para aumentar o know-how de informações. Então, uma delas é que a mídia nacional ainda é restrita apenas a uma modalidade e um gênero, que é o futebol masculino. Isso é verdade, por isso que eu foquei muito em falar sobre o futebol feminino nos slides anteriores. O mercado de transferências no ano passado, que foi o ano de 2019, ele movimentou mais de 7 bilhões de dólares. Então, ou seja, uma quantia bem expressiva só no mercado de transferências, tá, gente? De atletas. Então, ou seja, o futebol, além de transferência de jogadores, eles movimentam mais coisas dentro do mercado, como marketing esportivo, que seriam os patrocínios, movimentação de torcedores em estádios, entre vários outros fatores que movimentam dinheiro. E sempre quantidades bem expressivas. O Brasil foi o único país que disputou todas as Copas do Mundo de futebol. Lembrando que nesse caso aqui é Copa do Mundo de futebol masculino. Tá? O primeiro 7-1 na história dos jogos das Copas do Mundo aconteceu aqui no Brasil, que o Brasil perdeu para a Alemanha na Copa de 2014 na cidade de Belo Horizonte. Por coincidência, eu estava em Belo Horizonte no dia desse jogo. O jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo foi o nosso Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. E Marta é considerada a rainha do futebol, sendo eleita a melhor do mundo por 6 vezes. Então, nós temos o rei e a rainha do futebol aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei para confeccionar o mesmo. E caso vocês queiram se aprofundar no tema, fiquem à vontade. Um abraço e até a próxima! E aí, gente linda do meu coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse não ficou tão grande como eu prometi que eu ia tentar fazer uns vídeos menores, então eu estou cumprindo. Se você quiser se aprofundar mais sobre o tema, eu vou deixar as referências linkadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, beijo e até a próxima!